O medo é um sentimento muito poderoso e sem ele você com certeza não estaria aqui hoje. O medo move as pessoas nas mais diversas direções. Alguns medos são mais modernos. Você pode ter medo de não conseguir ter uma aposentadoria no futuro e por isso sempre está guardando um dinheirinho para fazer render no futuro. Enquanto isso, outros medos são mais primitivos. Se você se deparar com um animal selvagem como uma onça pintada, alguns hormônios como a adrenalina vão ser liberados e bem provavelmente você vai sentir o seu estômago embrulhar, suor frio escorrer pela tua testa, seus batimentos cardíacos acelerarem e todos os pelos do seu corpo arrepiarem. E uma sensação de bater ou correr vai ser ativada. Então vamos dizer que de uma forma bem brusca existem medos racionais e irracionais. Tendo isso em vista, por que a gente gosta de sentir medo? Para conseguir entender isso, a gente primeiramente precisa entender como surgem as histórias de terror. Imagina como era a vida de um ser humano milhares de anos atrás. Ele não tinha noção da maioria das coisas que a gente conhece hoje. Então o medo era um mecanismo de sobrevivência muito poderoso, ainda mais quando não existiam grandes civilizações, mas sim pequenas comunidades agrícolas. Com o conhecimento limitado do mundo, muitos eventos naturais e fenômenos inexplicáveis eram atribuídos a seres místicos ou sobrenaturais. O medo dessas forças desconhecidas ajudou as pessoas a evitar comportamentos que poderiam levar a consequências negativas e para a comunidade agrícola no geral, assim dando espaço para o surgimento das mitologias. Na mitologia suméria tinha Labu, que era uma espécie de quimera que se alimentava de carne humana e de sangue. Amit, na mitologia egípcia, era uma criatura com cabeça de crocodilo, o corpo de um leão e a anca de um hipopótamo, e o seu papel era devorar o coração dos mortos que não passassem em julgamento final. Na mitologia chinesa tinha o Jianxi, que basicamente sugava a energia vital das pessoas. Uma criança não iria sair de casa sabendo que o Labu pode estar espreitando a casa dela à noite. Essas histórias passadas de boca a boca eram essenciais para manter a integridade física das pessoas naquela época, ainda mais quando você não conhecia tudo aquilo que estava ao seu redor. Todas as culturas tinham seus deuses e consequentemente monstros, assombrações, etc. Tanto que o Halloween surge em um contexto parecido. Para algumas culturas da Europa, o Halloween significava o fim da época de colheita e o início de um período em que a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava instável, e assim os mortos poderiam vagar pela terra. Mas no século XVIII que teria o início das primeiras obras voltadas ao gênero de terror de verdade. O primeiro livro do gênero sendo O Castelo de Otranto, que basicamente moldou alguns dos aspectos do terror, apresentando um foco nas emoções humanas, em elementos sobrenaturais, no simbolismo e principalmente na atmosfera, que normalmente tenta ser o mais misteriosa possível. E esse foi o livro que serviu de inspiração para Frankenstein e Drácula, que popularizaram muito o gênero gótico ao longo do tempo. Inclusive, uma boa pergunta que pode ser feita é até o porquê da permanência desse gênero até hoje, que é uma coisa que recentemente se torna cada vez mais clara, é que tudo aquilo que envolve o terror tá ficando um pouco saturado. Na época em que os primeiros livros do gênero foram lançados, eles realmente eram assustadores, e que abordavam perspectivas que até aquele momento não tinham sido exploradas. Da mesma forma que nos anos 20, 30, 40, surgiram vários filmes com propostas simples, e isso não deixava eles menos assustadores, tendo alguns que até envelheceram bem, digamos assim. Haxan, um documentário de 1922, um ótimo exemplo disso. Um filme lançado há mais de um século e que quando eu assisti fiquei surpreso, porque eu não esperava me sentir desconfortável vendo algo que na minha cabeça era datado. E sendo bem sincero, um filme de 1922 me deixou mais desconfortável do que A Freira, que na minha opinião é um filme bem fraco, por sinal. As pessoas são atraídas por jogos, filmes e livros e todo tipo de mídia de terror, principalmente porque é um gênero que causa emoções fortes. E muitas vezes nem precisa ser uma emoção forte de medo. Às vezes você tá vendo algum filme slasher e curiosamente tem uma mulher correndo de salto alto na floresta. Até porque não tem como algo dar errado numa situação dessas, né? E se tirar o som de suspense, muitas vezes a cena só fica engraçada. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Se a senhora não... Existe outro fator que eu acredito que seja crucial para que as pessoas gostem de filmes de terror, que é a companhia. Pelo menos entre as pessoas que eu conheço, só eu que gosto de consumir esse tipo de conteúdo sozinho. A maioria dos meus amigos gostam de assistir em grupo, e eu tenho certeza que esse é mais um dos fatores que torna o gênero tão especial. Todo mundo vai se lembrar do dia em que juntou a família toda ou um grupo de amigos para ver um grito da vida. São momentos que você guarda, porque são momentos engraçados, são momentos divertidos. Eu também poderia tentar me bancar de inteligentão e falar que existe uma relação entre o sistema de recompensa do cérebro com isso, dizendo que quando somos expostos a situações de terror, seja assistindo a um filme de terror ou vendo dois caras numa moto vindo na tua direção de noite, o nosso cérebro ativa e libera neurotransmissores como dopamina e adrenalina, e as substâncias químicas trazem aquela sensação de alerta, e depois que aquela sensação de perigo passa, você só sente alívio, tendo muitas pessoas inclusive viciadas nesse tipo de sensação, e essas pessoas procuram esse tipo de sensação pulando de um avião, fazendo bungee jump, etc. Então um filme com essa pegada mais de terror pode sim ser um gatilho legal para esse tipo de emoção, só que um nível mais controlado, porque ver um filme onde uma família sofre com vários eventos sobrenaturais é 1000 vezes mais controlado do que tá vivendo aquilo, o que abre uma brecha para você conseguir explorar a si mesmo, compreender melhor seus medos, entender aqueles medos mais irracionais que você tem. Muitas pessoas têm traumas e fobias, medo do mar, medo do escuro, medo de construções enormes, medo de aranha. Eu mesmo, por exemplo, tenho um medo absurdo de lacraia. Eu não sei o motivo, mas desde que eu era muito novinho eu me lembro desse negócio. No meu caso,
caso, não é como se eu fosse entrar em choque ao ver uma lacraia na TV, mas tem muita gente que fica desconfortável ao ver um tipo de filme que toca em uma fobia que ela tem. Uma pessoa com fobia de palhaço, por exemplo, iria sentir muito medo vendo algo do tipo. Tanto que atualmente existem até estudos científicos que procuram comprovar se tem como desensibilizar algum tipo de fobia de uma pessoa, basicamente colocando aquela pessoa para ver filmes relacionados à fobia dela e de forma controlada e progressiva, talvez dê para aliviar um pouco o medo, mas para isso a pessoa também precisa ter muita disposição para encarar o próprio medo. E talvez o ponto principal desse vídeo seja esse: o medo é algo inerente ao ser humano, independente da cultura, da classe social ou de qualquer outro aspecto. O medo é algo universal e é importante que existam formas de você enfrentar ele. Não digo que você precisa suprimir o medo ou algo assim, mas sim abraçar ele para que você consiga transcender e enxergar o quanto que você é forte. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, compartilha, se cuida, fica com Deus e um beijinho.